Erro que quase me deu um prejuízo de mais de 20 mil reais. Cara, esse erro eu não contei para vocês ainda. Tá aqui a foto do Jeep, tá? Do Jeep, do TV, tá? Então, são dois Jeeps iguais aqui, ó, galera da Yoda Racing aqui, dois Jeeps iguais, beleza? Cara, tem tudo nesse carro. Cara, galera, vocês não têm ideia do tamanho do chicote desses carros, cara. Tem muita coisa, mas muita coisa. Ó, vou falar rápido que eu lembro. Tem até um compressor de ar que o piloto queria ligar, que fica embaixo do banco dele, que é um compressor que ele falou, cara, se furar o pneu, se furar o outro pneu, se murchar o pneu, eu quero encher o pneu no meio da corrida. O cara aqui, até compressor de ar tem dentro, cara. Então tem muita coisa, cara. Buzina, sistema de navegação, cara, tem coisa pra caramba. Eu tenho as fotos do chicote aqui, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, esses módulos aqui, ó, não são as injeções, tá? Vou até tirar aqui, ó. Esses módulos aqui não são as injeções. Isso aqui é um PDM, um módulo de elétrica inteligente. Isso aqui substitui 16 relés efusíveis. Então, tem dois no mesmo carro, cara. Então, é como se fosse 32 relés aqui, cara. E aí, o chicote é enorme, cara, ó. Só para vocês terem uma ideia, olha quantas voltas tem aqui esse chicote, tá? Se for olhar aqui, ó, os dois chicotes vêm para cá, ó, e esse outro aqui ele vai lá e aqui, ó, tem mais um monte de volta, um monte de coisa para cá, um monte de coisa para lá. Cara, é coisa pra caramba. Cara. E nesse serviço, isso que eu tô falando é só o chicote da elétrica, tá? É só o chicote da elétrica. O que eu falo da elétrica? A galera que tá fazendo o curso completo, os caras sabem. Eu gosto de separar o chicote em chicote da elétrica, que é parte de relés e fusíveis, e o chicote da injeção. São chicotes separados, tá? Então, isso aqui não tem nada do chicote da injeção, tá? O chicote da injeção é outro, tá? Que inclusive não tá nas fotos aqui, mas poderia estar, tá? Então, num projeto desse, teve esses dois chicotes aqui, teve mais dois iguais, tipo iguais esse, que é do outro carro, teve mais dois chicotes de dash, que é o painel, mais dois chicotes de injeção. Então, tem chicote pra, cara, uma paulada de chicote, cara. E aí, o que aconteceu? Cara, mais um chicote que eu cometi um erro básico. Foram dois erros básicos, mas um erro básico eu vou contar mais pra frente. Mas um erro cara, de novo, lotado de serviço, começamos a fazer, e o chicote simplesmente não acabava, de tanta coisa que tinha. Esse foi um dos chicotes, cara, que primeiro, assim, teve um erro de planejamento muito grande. Primeiro, o que aconteceu? Tinha um cara que ele tinha um percentual, ele era meu sócio, ele quer tocar esse projeto e ele saiu no começo do projeto. E aí eu não conhecia nada do carro, cara. Quando eu fui ver o carro, falei, cara, tá tudo errado o projeto do cara. Por quê? O cara tinha projetado que só um módulo desse iria dar conta. Olha a bronca que sobrou, cara. Por isso que vocês vão ver a importância da próxima live, que eu vou falar para vocês, já que foi um pedido do Edgar. Vocês vão ver a importância disso. Mas olha só a loucura, cara. Olha a loucura. O cara tinha feito um projeto, a gente vendeu os módulos para o cliente e ele falou que um só dava conta. E não dava, cara. Aí fui eu lá explicar pro cara que ele tinha que comprar mais um. Olha a falta de profissionalismo, galera. Pensa você tá montando um carro, aí o cara fala, ó, um módulo aqui dá conta, custa tanto. O cara, beleza, compra, tal. Daí no meio do projeto o cara falou, viu, não dá conta, vai ter que comprar outro. O dono do carro quer cortar o meu pescoço fora. Então consegui contornar porque, cara, tipo, não fui eu que fiz a burrada. E outra coisa, o dono do carro também, ele mudou muito o projeto no meio, tá? Isso é uma coisa pra galera que tá começando do zero em chicotes. Cara, vocês têm que sacar isso, tá? Lá no curso, na parte de planejamento, quem tá assistindo sabe do que eu tô falando. Você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque tem certas coisas que não é responsa nossa. O cara fecha um serviço com você, daí do nada, não, agora vai ter mais isso no carro, vai ter mais aquilo, vai ter mais um, aquilo, outro, vai ter mais... Cara, você tem que rever seu orçamento, você tem que rever quanto que você vai ganhar. Você não pode manter o mesmo valor, tá? Não seja salame, hein? Beleza. E aí, por conta de tudo isso, então, tipo, uma pessoa que trabalhava com a gente saiu fora, que foi esse meu ex-sócio, o cara saiu fora, a gente perdeu um cara de mão de obra. O projeto que a gente imaginava era tipo quase que o dobro de serviço que tinha, tá? Tivemos que recomeçar do zero o planejamento que o cara estava fazendo.
Resumindo, atrasou que nem louco, tá? Só que tudo isso, galera, tudo isso, não tinha muito como eu mudar, sabe? Não tinha muito como eu mudar. Por quê? Cara, eu não sabia que o cara ia sair, eu não sabia que o cara tinha feito errado, não era para eu ficar revisando no detalhe, porque a gente tava com tanto projeto que não dava, não foi culpa minha de não ter revisado, mas teve uma coisa que eu poderia ter feito nesse carro, nesse projeto. E por que foi um erro que quase me deu um prejuízo de mais de 20 mil? Porque, cara, o dono do carro tava muito bravo que a gente tava atrasando o negócio, cara. Tipo, a gente atrasou uns, cara, acho que foi uns 5 dias do que a gente prometeu, tá? Só que assim, isso tava quase atrasando ele participar de uma corrida. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente faz um trabalho, por exemplo, é o carro de rua do cara. Às vezes, se atrasar 5 dias, não vai gerar um desconforto enorme, porque imprevistos acontecem, né? Tipo, cara, às vezes não tem problema. O profissional é o cara que não atrasa. O profissional entrega antes o serviço, tá? Eu demorei para sacar isso e para aprender como fazer. Tem lá no curso lá, pra galera que é aluno. Mas, cara, é o seguinte, quando você está trabalhando com corrida, às vezes você atrasar algumas horas, o cara já perde a corrida, certo? Então você não pode atrasar 5 dias, você não pode. Então eu entendo o cliente, cara, por que quase me deu um prejuízo de mais de 20 mil reais, cara? Porque, tipo, por pouco, o cara abandonou o projeto. De tipo assim, cara, então não entregue, deixa aí, vai. Lógico que eu acho que o cara não ia fazer isso, entendeu? Mas o cara tava muito bravo comigo. E qual foi o grande erro meu nesse chicote aqui? Qual foi o grande erro meu? Galera, uma das coisas, para quem assistiu o curso gratuito, vocês viram que eu separo o chicote em 2 fases na parte de fazer o chicote, né? O planejamento. Dentro do planejamento tem diversas coisas que muitos de vocês já são alunos do curso completo, estão vendo o curso por dentro, tá? Estão vendo lá, são 25 horas de aula só do planejamento do chicote. Uma das coisas que eu falo no curso completo, que a gente tem que tomar muito cuidado, é aonde você posicionar os módulos, cara. Isso é o começo de tudo. O seu chicote, ele vai ser definido aonde você vai colocar os módulos. Aonde esse cara vai? Por quê? Você escolhe. Você escolhe, nesse caso aqui, não era uma injeção, era um módulo que poderia ser, por exemplo, a caixa de relés do seu chicote. E por que eu errei nesse carro? Porque é o seguinte, cara, esse carro aqui, ó, do jeito que ele é, a elétrica dele, ó, só para vocês verem algumas coisas que mostram nas fotos, tá? Tem 3 chaves gerais, ó, né? Isso aqui é por regulamento. Por que tem 3 chaves gerais? E funciona assim. Qualquer chave, você desligou uma das chaves, tem que apagar tudo. O que acontece? Se o carro capotar, por exemplo, e ficar com uma parte de baixo, por exemplo, assim, tipo virado de um lado, você consegue acessar a chave geral desse lado. Se ele capotar para o outro, talvez seja mais fácil acessar por aqui. Se o piloto desmaiar e não conseguir cortar a geral, o piloto ou o navegador, alguém consegue desligar por fora. Beleza? Então, cara, já tem um monte de coisa só de cabo aqui de chave geral. Um erro desses projetos foi usar essas chaves gerais, tá? Por quê? São excelentes, porém é muito cabo, galera. Quando é mais de uma chave geral, é melhor usar aquelas chaves gerais remotas, tá? Que são basicamente relés grandes, tá? Mas isso aqui é assunto para uma outra live, beleza? Qual que foi a burrada, galera? Esse carro, que nem eu falei para vocês, tinha muita coisa elétrica. E tinha muita coisa na frente e muita coisa lá atrás e muita coisa dentro do carro. O erro foi, como eu nunca tinha trabalhado com o carro, ainda não tinha comprado nada, o carro estava sendo feito, na hora de decidir aonde ficar os módulos, a galera falou, eu acho que um lugar bom é aqui. E o aqui que eles falaram, até achei que eu tinha colocado as fotos aqui, era meio que, quase assim que no pé do piloto, assim, próximo do pé do piloto. Para você entender, mais para baixo e na frente do carro. E qual que foi a cagada? A cagada é a seguinte, cara. O chicote ficou muito maior só por conta dessa decisão. Só por conta dessa decisão. Cara, pensa comigo. O carro, ao invés do chicote ter tudo... Tá vendo? Eu não tenho dúvida que esse chicote aqui, é da parte traseira. Por quê? Ele sai lá da frente, vai. Cara, vocês estão entendendo quão comprido é isso aqui? E daí depois dá um monte de volta aqui para começar a ter as coisas.
Se eu tivesse pego um módulo desse aqui e colocado na parte de trás do carro, na parte de trás, já ia economizar um monte de coisa, porque eu ia chegar só com um 12 volts de potência lá no módulo e sair com um chicote lá atrás. Vocês estão entendendo a burrada? Às vezes, galera, quando a gente, por isso que eu falo que a parte de planejamento é muito, muito, muito importante. Pense, repense, olhe bem, converse com um, converse com o outro. Não decida rápido onde colocar as coisas. Cara, foi um negócio muito simples. O cara falou, eu acho que ali é um lugar bom, melhor lugar, vai ficar protegido e tal. Eu falei, então vamos fazer ali. Tum, saiu medindo, sabe? Sem pensar muito bem. E por que que isso foi isso que, cara, que quase me deu esse prejuízo? Cara, porque se eu não tivesse tomado essa decisão, cara, era muito mais fácil de fazer o chicote, cara, mas muito mais fácil. Principalmente quando você faz um chicote que é todo trançado, no detalhe, bababá, bababá, cara, é muita coisa aqui, cara. É muita coisa, muito fio a mais, trança a mais, chicote mais difícil de instalar. Então, galera, qual que é o aprendizado aqui, cara? A decisão de onde posicionar a injeção é muito mais importante do que parece. Eu sei que muita gente usa injeções programáveis que já tem a tela, certo? Que a injeção já tem uma telinha lá para o piloto ver. Nesses casos, você não tem muito como variar onde vai a injeção, porque o piloto tem que estar vendo, certo? Então vai ser num local onde o piloto vai estar vendo o painel da injeção. Mas tem injeções, galera, que não tem o painel, tá? E eu particularmente prefiro. Por quê? Seu chicote fica muito mais inteligente. Você consegue colocar mais próximo do motor, certo? Seu chicote vai ficar mais curtinho, não fica aquele chicote gigantesco. Você pega, por exemplo, um carro, esse carro aqui, ó, que eu já vou falar de um outro erro meu. Esse carro aqui usava uma Fueltech FT500, a injeção ficava aqui, o chicotão passava lá atrás, cara. Ficava um chicote gigantesco. Por quê? O motor é traseiro, a injeção precisa ficar lá na frente para o piloto estar vendo. Se você tem uma injeção sem painel, cara, você coloca a injeção mais para trás, protegidinha lá, mais próximo do motor, chicote mais curtinho, vida mais fácil. Beleza, galera? Então, por que eu falei da injeção com tela? Não estou falando mal de injeção com tela. Quando você tem uma tela, você não pode escolher muito a posição da injeção, mas o painel de relés, aonde vão ficar os relés, você pode escolher. Então pense muito bem aonde posicionar, tá? Esses relés. E sim, tem projetos que você pode dividir essa caixa, essa base de relés. Você não precisa colocar todos os relés no mesmo local, certo? Quando são tipo uma caminhonete de rally, um negócio que é muito grande, não sei o que, às vezes você pode, ao invés de você ter uma central de relé só num local, você pode, para facilitar o seu chicote, dividir em dois. Beleza? Essa é uma coisa, e de novo, né, galera? O mundo das injeções programáveis é o mundo do quê? Da customização. Da customização. Cada projeto tem... Você pode pegar dois projetos bem parecidos. O chicote pode ser totalmente diferente, o acerto do motor pode ser totalmente diferente. Então, a gente precisa abrir a cabeça e não ficar só copiando o que a galera faz por aí. Porque às vezes tem erro e a gente está copiando um erro. Então, vamos abrir a cabeça. Se eu tivesse feito isso no carro, cara, o chicote teria ficado muito melhor, teria ficado mais barato para o cliente, um gasto de material à toa. A gente teria trabalhado, entregue o projeto antes, tá? É aquilo que eu falo lá no curso completo. Para a galera que é aluno, os caras já sabem. Cara, a gente tem que se preocupar com o tempo do nosso serviço também. Se a gente não valorizar o nosso tempo, o cliente não vai valorizar. Então, se a gente consegue fazer o mesmo chicote com a mesma qualidade ou superior em menos tempo, cara, ponto positivo pra gente. A gente vai fazer mais serviço no mês. Beleza? Então, cara, nunca se esqueça disso, cara. A decisão de onde posicionar a injeção é muito mais importante do que parece. E entenda, não só a injeção, mas qualquer parte principal do seu chicote. Por exemplo, qualquer módulo que você for instalar, um painel, uma elétrica inteligente, tudo isso você tem que tomar muito cuidado e também, por que não, a base de relés do seu projeto, beleza? Tudo isso aí é muito importante. Fechado?